Olha que maravilhoso, né? Ficar em silêncio e cantar um hino tão lindo desse, né? Uma prece. Boa noite a todos. Nós vamos também saudando com muita alegria todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. E com essa alegria que nós todos também vamos compartilhando esses momentos com os nossos irmãozinhos desencarnados que também comungam conosco desse momento de aprendizado. Na noite de hoje nós estamos recebendo um companheiro, colaborador e trabalhador desta casa, o Vladimir, mas hoje ele vem como palestrante. E antes que ele comece a sua reflexão, que nós já agradecemos, não é, Vladimir? Nós vamos assim nos envolvendo nesse clima de amor, de fraternidade, cumprimentando todos aqueles que estão nesta casa pela primeira vez também. E assim nós vamos cantando o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que essa doutrina e nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão determina. Está por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é luz não brilha, em bruto não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filho, não mostra de quem é filho.
assim seja. Então, como já anunciamos, o nosso amigo Vladimir de Oliveira, trabalhador, colaborador desta casa, e hoje ele vem trazendo um pouco dos seus conhecimentos com um tema muito pertinente, porque sempre que começa o ano, sempre fazemos promessas, né? Então, o tema da sua palestra, Nova Era, Novo Rumo, Novas Atitudes, né? Então, que ele seja envolvido nesse amor, nessa fraternidade, que todos nós comecemos 2025 assim, nesse clima, conforme Jesus nos recomendou, que nos amássemos uns aos outros. Seja bem-vindo, Vladimir. Assim. Acho que tá bom. Boa noite, queridos irmãos fraternais. Quero agradecer a Deus por mais essa noite maravilhosa, onde iremos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, esse mestre tão amado, que sempre nos motiva nessa caminhada na senda do bem, para que todos possam, conforme os seus próprios esforços e trabalho constante no amor ao próximo, ascender ao reino de Deus, nosso Pai misericordioso, justo e repleto de amor. Convido a todos para uma inspiração profunda e uma expiração suave e tranquila, para que desta forma, segundo o desejo e a dedicação de cada um, ampliemos o nosso contato com o plano espiritual que aqui desta casa nos assiste desde as primeiras horas. Vamos lá? Expire. Inspire. Expire. Muito bem. Tudo muito bem. Agora então vamos nos manter confortáveis em nossos assentos e atentos em nossa mente para desfrutarmos das reflexões que faremos e que de uma forma muito particular cada um de nós criará novas conexões com a sua existência espiritual, material e carnal. E emocional, perdão. Criando assim reflexões que serão assistidas pelo plano espiritual desta casa, bem como do grupo de assistência pessoal de cada um, nos intuindo de bons pensamentos e atitudes, que embora nem sempre executaremos essas boas atitudes, né? Devido às nossas falhas, entretanto estaremos potencializados para novas atitudes. Devemos acreditar e nos esforçar para que possamos executar melhor as boas atitudes, ao invés de negligenciar a possibilidade de mudança pessoal. O tema da palestra, como vocês podem ver, é Nova Era. Nova Era, hoje, eu estou me referindo aos 168 anos do lançamento do livro dos Espíritos por Allan Kardec. E curiosamente, hoje eu fiquei sabendo, porque pesquisei, que esse livro foi compilado por Allan Kardec junto ao plano espiritual, com todo aquele trabalho que todos nós conhecemos por intermédio da Revista Espírita, testando ou perguntando a vários médiuns, né, para que obtivesse várias respostas de espíritos diferentes, porém que as respostas fossem coerentes, para que ele pudesse fazer então a compilação e escrever o Livro dos Espíritos.
Ele fez isso, como eu estava conversando aqui com o seu Manuel, ele fez isso, Allan Kardec, em nada mais, nada menos que 20 meses. É assombroso, no meu caso, entender que uma pessoa tão iluminada conseguisse compilar todas essas informações em simplesmente, para mim, 20 meses, né? Uma obra fantástica que eu acredito que muitos de nós espíritas não sabemos nem um terço, né? Mas que deveríamos nos dedicar mais. Novo rumo, porque nós, a humanidade, vem sendo conduzida numa enxurrada de acontecimentos, muitos dos quais não participamos, nem colaboramos na sua melhora, no seu atendimento. Muitas das vezes participamos como uma simples notícia, né? Lamentando até os fatos ocorridos, mas aquilo acaba talvez até não produzindo nenhum efeito na nossa existência. E novas atitudes. Essas novas atitudes, eu acredito que elas sejam profundamente necessárias nesse momento que estamos vivendo. Não nesse momento agora presente de 2020, mas nesse momento de compreensão que estamos fazendo do estudo da doutrina espírita, né? É essa dedicação que eu chamo de despertamento. Por isso, nova era, novo rumo, novas atitudes. Jesus Cristo promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, pois que não está suficientemente preparado para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo. Esse havendo chegado ao tempo, me reporto, conforme o Allan Kardec escreve, a 1857. Grande emigração de espíritos se verifica, né, onde nós habitamos. A geração dos que praticam o mal, pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos pelo planeta transformado, serão excluídos, porque se não forem, lhe ocasionarão nova perturbação e confusão e constituirão obstáculo ao progresso. Serão substituídos por espíritos melhores. Farão dessa forma com que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. É importante a gente notar que essas palavras de Allan Kardec deixam bem clara que os espíritos serão substituídos por espíritos melhores. Ou seja, se temos a vaga impressão de permanecermos aqui nesse planeta, nessa fase de transição, devemos melhorar as nossas condições morais. Senão, a gente vai para outra. Opa! Isso. A época atual é de transição. Novamente, estou me referindo a um texto da Gênese, 1868. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, nós assistimos a partida de uma geração e a chegada de outra, já se assinalando
cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Gênesis, capítulo 18, item 27 e 28. Se nós fizermos alguma observação mais profunda e verificaremos que várias vezes, com frequência, sintomas do trabalho do nascimento de espíritos bons, de sentimentos bons, de atitudes boas, fraternais, acontecem sempre ao nosso derredor, principalmente quando alguém é vítima de uma circunstância desfavorável, uma circunstância adversa. Nós verificamos movimento de grupos que imediatamente partem em socorro. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, verificamos que outras criaturas se transformam em seres cruéis, em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar, por meios mais funestos e inadequados do que aquelas situações que eles pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. Então, entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, idosos, enfermos que morrem de fome a cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece em abundância, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Fenômenos sísmicos, climáticos, aterradores sacodem o planeta com frequência, despertando solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Eu sou a porta. Se alguém por mim entrar, salvar-se-á. Jesus, João, capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Porém, estejamos atentos. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidade fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebamos, várias pessoas nos abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examinemos onde entramos com o sagrado depósito da nossa confiança. Muitas vezes perderemos tempo para retomar o caminho que nos é próprio. Não nos esqueçamos que Jesus é a única porta da libertação.
a única porta da libertação. Não é salvação, é libertação. Liberdade é muito mais profundo do que salvação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado da aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Se nós conseguirmos a liberdade, a nossa liberdade, conseguiremos por Jesus Cristo a nossa salvação. Quando nos referimos a amar a Deus sobre todas as coisas, devemos entender que tudo que temos ao nosso redor, que não pôde ser feito pelo homem, é uma obra de Deus. Assim sendo, tudo que nos nutre, mantém nossa sobrevivência, estimula a seguirmos em frente diante de todas as dificuldades e principalmente nos recompensa justa e amorosamente pelo nosso esforço e trabalho em conquistar, advém do divino, advém de Deus. Desta forma, devemos sempre e sobre qualquer circunstância amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, sendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, é justo, misericordioso, soberanamente bom e amoroso, nos oferecendo conforme o nosso mérito um estado de felicidade que ainda não temos inteligência atual para a compreensão de quão imensa, profunda, intensa e maravilhosa é essa felicidade. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei da justiça, do amor e da caridade. Essa lei está fundada na certeza do futuro. Se tirarmos essa certeza do futuro, tiraremos a sua pedra fundamental. Desta lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem. Se nós não crermos que o nosso espírito é eterno e o futuro a nós pertence, porém, quando dedicarmos extremo e intenso trabalho nessa compreensão, nessa evolução, no aprendizado da doutrina espírita, conforme foi compilada por Allan Kardec, e principalmente a praticarmos no nosso dia, pelo amor ao próximo, nós não vamos chegar no futuro. Nós vamos ter que ir para o vizinho. Não sei se todos estão satisfeitos com essa conclusão, mas só tem essa. A encarnação não tem limites nitidamente traçados. Sendo assim, entendemos que o envoltório material do espírito diminui à medida que o espírito se purifica. O perispírito também sofre modificações nas transformações sucessivas, eterizando-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária
para que eles possam, os espíritos, realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. A encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Prestem bastante atenção no que eu vou ler agora, porque eu caí da perna direita assim que eu li pela 32ª vez no Livro dos Espíritos. O homem dedicado, laborioso, abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades, pois trabalha ativamente para o seu progresso moral, podendo não somente abreviar a sua encarnação, mas também franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Vocês conseguiram entender o que eu entendi? É muito profundo isso. 32 vezes eu a li. Eu falei, não é possível que isso esteja escrito. Vou ler de novo. O homem dedicado, laborioso, abrevia a caminhada. Eu acredito que quando você programa uma viagem e você, por questões óbvias, você vai fazer uma estruturação financeira para ir, aproveitar o ambiente, né, e voltar, sem que nada te atrapalhe financeiramente. Essa programação, para algumas pessoas, ela é extremamente importante. Para outras pessoas, eu acho que nem passa pela cabeça de fazer. Elas simplesmente vão e fazem, né? Mas quando você está diante de uma coisa extremamente importante, que eu acredito que seja a nossa existência, a nossa evolução moral, você fazer um planejamento sério, profundo, eficaz, você não perde tempo, você ganha tempo. O Evangelho está escrito isso, pelos Espíritos, compilado por Allan Kardec. O homem dedicado e laborioso abrevia a caminhada, e mais ainda, ele franqueia de uma vez os graus intermediários para o mundo superiores. A gente ainda não se deu conta disso. Nós precisamos dedicar muito mais tempo no estudo e no aprendizado e na discussão da doutrina espírita para compreendermos isso. Como ele disse em 1857, repetiu em 1868, os tempos de transição chegaram. Chico Xavier nos disse, 30 anos depois de uma determinada data e tal, 2057. Gente, nós estamos em 2025 para 2027, só faltam 22 anos. Eu não sou bom de cálculo, não sou um expert em matemática, mas essa continha é simples. Significa que se a gente não trabalhar séria, profundamente, aprendendo com os nossos erros, nos culpando pelas nossas incompetências, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, não jogar em culpa a ninguém não, nem no marido, nem na esposa, nem nos filhos, nem no patrão, nem ninguém. Temos que ser responsáveis por isso. E eu vos falo, mas os meus 2 ouvidos escutaram primeiro tudo que eu vos falei. Serve para mim. Já pulou, ele é rapidinho, não deixa passar não. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, né? Acabei de falar ali, desculpa. Há pessoas que creem que quando chegar a hora de ir para o outro lado, será bastante acolhedor, muito confortável. Acredita que, embora não tenha sido um anjo nesta existência, mas que, ao que sabe de si mesma, não cometeu nada que possa depor
contra a sua pessoa. Acredita que será recepcionada por anjos educados e atenciosos, que lhe oferecerão um bercinho de algodão bem confortável, aconchegante, que receberá chá no final da tarde e acompanhará as notícias do dia pelo mais belo anjo de todos, recebendo as palavras mais doces e os melhores tratamentos. Convenhamos que são boas as expectativas. Mas será que é assim mesmo? Será que enquanto vivemos nossas existências terrenas, fomos adultos e evoluídos o suficiente para compreender a lição pela qual passamos? Melhor deixar para amanhã. Não, tem que ser hoje, tem que ser agora. Se nós nos colocarmos nesse grupo de homens laboriosos, tem que ser agora. Um sábio provérbio oriental nos lembra que homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. O significado desse provérbio é que períodos de dificuldades e desafios tendem a produzir pessoas mais fortes e resilientes, com capacidade de se adaptar às mudanças, enquanto tempos de conforto e facilidade podem levar à complacência, o enfraquecimento, a procrastinação, a ociosidade e a perigosa zona de conforto. Os ciclos se alternam, dinâmicos, numa sequência de fatos e eventos. As dificuldades podem fortalecer o caráter da pessoa e prepará-los para enfrentar desafios futuros. Por outro lado, a tecnologia pode tornar a vida mais fácil, mas também criar desafios que exijam habilidades e liderança. Vamos evitar de reclamar de qualquer coisa ou de todas as coisas. Muitas vezes nos perdemos nas reclamações. Ai, que vida difícil, nossa, que isso, ai, aquilo, ai, o carro que não anda, aumentou o preço disso. Vamos parar de reclamar. Quando nós reclamamos, clamamos 2 vezes. Vamos aumentar o nosso agradecimento. As dificuldades existem porque Deus as criou. Se nós imaginamos que Deus, sendo um Pai misericordioso, justo, soberanamente bom e amoroso, nos faria alguma coisa de mal, nos produziria alguma dor desnecessária, nos construiria uma dificuldade imensa na nossa vida para que estagnássemos? Vamos raciocinar conforme a doutrina espírita nos conclama e vamos entender que as dificuldades nos fortalecem. É isso que o provérbio oriental nos traz. Nos fortalecem, nos transformam mais fortes, mais resilientes. Vinde a mim todos os que andais em sofrimentos, e vós achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Jugo: cumprir humildemente os ensinos de Jesus Cristo e permitir que Jesus Cristo oriente e dirija a nossa vida. O fardo: Jesus chama a si todos os cansados e oprimidos, aqueles que são marcados pelas dificuldades da vida, que foram visitados pela desilusão, pela injustiça, pelo cansaço, aqueles que perderam o sentido da vida, aqueles para os quais as coisas não vão bem, porque não são heróis, mas homens e mulheres reais. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas seu jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. É difícil, muito difícil, né, gente? É difícil, porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo está na frente do amor e da caridade. Vamos destruí-los vagarosa, criteriosamente, esse orgulho, nosso orgulho e esse nosso egoísmo. O encorajamento, o conselho daquele que precede, que anuncia o Evangelho de Jesus, permanece no plano vibracional, convocando os homens de boa vontade à regeneração das suas caminhadas pelas estradas da existência material, da existência carnal, para o júbilo do Espírito Eterno. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, aqueles que buscam os ensinamentos de Jesus Cristo para modificarem as suas vidas, mas que de alguma razão, de alguma forma, de alguma situação vivida no seu dia a dia, acabam se envolvendo naquilo que é efêmero, perante puramente material, e se perdem no objetivo de seguir a estrada divina. E alguns ainda perguntam: onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos seus pedidos? E dos meus chamados sucessivos, onde está Jesus? Não compreendem que por intermédio dos mensageiros generosos do seu amor, Jesus Cristo se encontra todos os dias ao lado de todos os seus discípulos sinceros. Discípulos sinceros são aqueles que levam a palavra de Jesus Cristo. Esses são discípulos. Os que não levam as palavras de Jesus Cristo não são considerados discípulos. É importante a gente ter essa noção. Os discípulos sinceros, que são as pessoas que seguem os ensinamentos do nosso amado Mestre, porque falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Homens nas pegadas do Mestre Divino, porém desatentos aos conselhos de João. Endireitai os teus caminhos. O que será que João quis dizer com isso? Fazer a nossa estrada reta, plana, sem buraco? Não é o caminho da nossa frente, é o caminho que nos leva para dentro de nós, é o caminho que nos conduz a essa vida eterna, a essa luz divina que está dentro de nós. É esse caminho que João se refere.
endireitai o vosso caminho. A doutrina espírita fala uma palavra também muito bonita, que eu uma vez fiz uma palestra muitos anos atrás, e depois eu li a palestra, e eu falei, nossa senhora, tem que fazer de novo, porque eu não entendi nada. Chama-se reforma íntima. É um assunto que parece muito simples, mas que existem milhões de psicólogos, psiquiatras e estudantes de vivências que tentam trazer alguns ensinamentos deixados aí por Freud, por outros, Jung, Carl Gustav Jung, nesse sentido, para que a gente busque a nossa reforma, o nosso conhecimento pessoal. Quem é o Vladimir? O que é que eu faço aqui? Qual é a minha missão? Por que eu não estou fazendo o que eu deveria ter feito? Ou o que eu deveria estar fazendo? Mas, graças a Deus, nós só reconhecemos essas respostas quando nós caímos e levantamos e seguimos em frente. Porque é com os nossos erros que nós reconhecemos as nossas falhas. E por intermédio desse reconhecimento é que iniciamos a reforma íntima. Mas temos que quebrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. A transformação da humanidade foi anunciada, e é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentem e se apressem, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão sobre a terra uma nova ordem. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens do bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos menos avançados, mundos novos, porém menos avançados. Desempenharão missões punitivas para o seu próprio adiantamento e de seus irmãos mais atrasados. Olha que beleza de ensinamento. Aí é que nós temos que entender a grandiosidade do amor de Deus, porque Ele está recuperando aqueles espíritos maus que insistiram no erro, e vai conduzi-los ao mundo mais atrasado, onde lá eles darão exemplo para os irmãozinhos fraternais que lá estarão, que serão muito mais atrasados que eles. Não vamos pensar que esses espíritos que aqui são maus, lá permanecerão maus. Por uma consequência de uma simples catalisação, eles melhorarão, porque os que lá estarão para recebê-los serão bem mais maus que eles. Então, o mal se paga com o mal, assim como o bem se paga com o bem, assim como o amor se paga com o amor. Se nós entendermos essa moeda de troca, a nossa vida nessa existência será muito mais tranquila. É chegada à terra do homem em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva. A figura não menos sublime do pecado original. Então, quando nós vemos esses novos espíritos chegando na encarnação desse planeta, vemos que eles trazem dentro de si o germe do pecado original. O pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é, assim, responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, não pelas faltas cometidas pelos seus pais. Todos nós, homens de fé e de boa vontade,
Trabalhemos com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolheremos 100 vezes, 1000 vezes mais grãos que tivermos semeados. Infelizes aqueles que tenham a luz, infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres que desfrutaram. Infelizes principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. Livro dos Espíritos, parte 4ª, capítulo 2, questão 1019, orientação do nosso querido São Luís. Vamos fazer um breve resumo então dessa palestra. Nós iniciamos com uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, e lá pudemos entender que devemos aprofundar o nosso conhecimento sobre o Consolador prometido. Nós temos que aprofundar esse conhecimento para o nosso próprio bem. O Consolador prometido é a doutrina espírita. Existem no planeta, não vou dizer milhões, mas centenas de milhares de casas espíritas. Na cidade aqui, se não me engano, mais de 30 ou mais de 20, para não... Os nossos contatos em relação ao conhecimento da doutrina devem ser ampliados a todas aquelas pessoas que nós conhecemos, a todas as pessoas que nós temos, de alguma forma, um vínculo amoroso, carinhoso, que nos inspira zelo. Merecemos intuí-las, discutir de uma forma bem tranquila, né? Conversando sobre a doutrina. Mesmo que essa pessoa seja de outra religião, de outra crença, de que não acredita na doutrina espírita. Mas devemos sempre falar em Deus, não necessariamente da doutrina espírita. Devemos sempre caminhar por essa estrada, onde Deus é a evolução, Deus é a recompensa. Deus é o Pai amoroso que nos acolhe. O tempo atual é de transição, onde serão retirados os espíritos maus e os bons espíritos nascerão. Aquelas pessoas que nós conhecemos que não são tão boas, sem nenhum julgamento nosso, mas que reconhecidamente pelas suas ações elas não são dignas da bondade, infelizmente elas serão retiradas daqui para o próprio bem delas, para que aquele espírito que ainda é recrudescente no mal aprenda o amor de Deus. Esse é o nosso pensamento. Não devemos pensar que aquela pessoa ruim, má, cruel, ela mereça a nossa troca. Vamos desejar para essa pessoa que ela será retirada daqui por um caminho, por um mundo primitivo, mais primitivo que este, mas para o bem dela, e ela lá vai aprender a ser uma pessoa boa. Esse é o nosso sentimento, esse deve ser o nosso sentimento. E eu falo isso para vocês porque eu tenho corrigido o meu sentimento para algumas pessoas que, por intermédio da mídia social, a gente conhece no mundo inteiro. Então, esse pensamento eu acho que é bastante produtivo, porque tem voltado para mim de uma forma bastante produtiva. A verdadeira porta da salvação é Jesus Cristo. Não existe outra. Sendo assim, devemos nos cuidar
para não seguirmos por outros caminhos. É só Jesus Cristo. Todos os outros espíritos que disserem, todas as histórias que falarem, todos os exemplos que disserem, todos esses exemplos estão subjugados aos ensinamentos de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o exemplo a ser seguido. Aquela multidão toda lá, nós também lá estamos. Acreditar que o nosso jugo não é maior, nem mais pesado do que somos capazes de suportar. Aí entra aquela lembrança do não reclamar de nada, ou não reclamar de todas as coisas. Entendendo de novo que Jesus Cristo é bom, soberanamente amoroso, carinhoso, Pai, que nós nem temos noção dessa palavra, Pai, né? E pai não é só pai, é mãe também, né? Muitas mães são pais e muitos pais são mães, graças a Deus, por isso que estamos juntos, pais e mães, né? E parar de reclamar. Então não vamos reclamar, porque o jugo não é pesado, né? O fardo não é pesado, é tudo suave, tudo leve. Basta praticarmos amor e caridade. E sendo o nosso Espírito eterno, Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. Que a energia e o acolhimento do vosso aplauso seja direcionado ao grupo de assistência dessa casa e que na manipulação desses bons fluidos possam auxiliar no tratamento dos nossos irmãos fraternais, desencarnados e encarnados. A paz esteja com vocês.